A gente tá aqui em casa, hoje é meu primeiro vídeo no YouTube e a gente tá com esse projeto justamente porque a Vintel tá crescendo muito. Eu comecei fazendo algumas estratégias de founder no meu perfil do Instagram e agora não tinha como, a gente veio pro YouTube. Minha agenda hoje vai ser bem corrida, a gente tá indo lá pra Vintel agora, depois a gente vai passar no Aceleraí. O Aceleraí tá lançando uma imersão. Eles começaram a abrir ali uma BU de educação muito importante. E aí eu gravei com o Alan Barros e ele me convidou para participar também. Infelizmente eu não consegui ir todos os dias, mas hoje a gente vai olhar, né? Vai tentar conversar com ele também, porque ele com certeza está muito corrido. Depois a gente vai lá para o G4, que a gente tem que gravar um episódio de podcast da Mesa de Gaut. A gente vai gravar com a Thay Dantas. Você que não conhece a Thay Dantas, ela foi responsável pelas marcas do G4 e também da Boca Rosa, fora outras marcas aí que você vai descobrir assistindo o podcast. Depois a gente tem que voltar para o Aceleraí para poder prestigiar, participar e também conhecer os empresários ali que estão querendo entender mais sobre branding, sobre marca pessoal. Se você ficar até o final do vídeo, a gente vai tentar trazer várias dicas para você, empresário, aplicar na sua empresa para poder se tornar um canal de aquisição ali para o negócio. Turma, é o seguinte, ó, quando a gente faz um episódio lá na Mesa de Gaut, geralmente a gente presenteia os nossos convidados com a Rivers, que é uma marca que está com a gente desde o início. Inclusive eu estou vestindo Rivers, tá? É uma marca de moda tanto masculina quanto feminina, que eles utilizam algodão pima e algodão egípcio. Então eles prepararam um presente especialmente para ela. E também tem essa empresa aqui, que é a Xeros. Eu vou abrir aqui para vocês olharem. Ô Gabi, me ajuda aqui. Dá uma força aqui. Boa. Aí. Pessoal, isso aqui é o seguinte, ó. Eu sou advisor dessa marca e eles são basicamente um desodorante, né? E que não deixa nenhum odor. É impressionante, limpa todo o alumínio e tudo mais para quem faz esporte, né? Isso aqui é para o pé e isso aqui é para quem tem algum tipo de alergia, né? Se isso aqui arder, a gente consegue usar esse. Eu tenho alergia a esse, então eu utilizo o verde. Então, toda vez que tem algum convidado na Mesa de Gaut, a gente procura gerar uma boa experiência, né? Como eu tenho muito cliente, então eu sempre falo com eles para eles me mandarem alguns presentinhos para os convidados. I ran it up, then ran it again. Never gonna stop, I'm just stacking the wins. Whole lot of checks, I ain't using no pen. Whole lot of shine when I step, that's the trend. Diamonds singing like Mariah Carey. I hit the hustle, I double the count. I used to struggle, but look at me now. Everything built from the mud to the mount. I ran it up, then ran it again. Never gonna stop, I'm just stacking the wins. Whole lot of checks, I ain't using no pen. Whole lot of shine. Galera, eu passei aqui na Vintel agora pra dar uma olhada na obra e a gente acabou de se mudar. Eu peguei esse escritório aqui, ó, dá uma olhada como que ele é grande, né? Bem diferente do que a gente tinha lá no Espírito Santo. E a gente resolveu mudar do Espírito Santo para cá por questões estratégicas, né? E nos últimos 40 dias ali a gente investiu em torno de R$200 mil, fora o aluguel que a gente também paga aqui, né? Muito por conta do nível de crescimento que a gente está querendo ter. Tem um personagem na história que eu gosto muito de reler, de voltar ali, que é o Hernán Cortés. Quem que foi esse cara? Hernán Cortés foi um explorador espanhol que em 1508 ele foi invadir o México. E quando ele foi explorar, né, invadir o México, ele criou a famosa frase que você já deve ter ouvido: queimem seus navios. E por que ele falou isso pros tripulantes dele na hora de conquistar o México? Porque quando você tem um plano B, a sua mente duela consigo mesmo, né? Quando você tem uma rota de fuga, você tem uma opção. Então, eu gosto dessa ideia de queimar os navios. E foi o que a gente fez aqui. Eu vou depois trazer para vocês quais que são os racionais para eu conseguir aumentar a receita, crescer negócio, baseado na estratégia de crescimento, né? Na estratégia de vir para São Paulo, de trazer todo o meu time para cá. Então, vocês estão vendo aqui, ó, tá tudo em obra ainda, né? As coisas estão acontecendo, né? O pessoal tá em reunião. Ali tem a minha sala, ali, ó, o pessoal tá fazendo ainda, né, trocando adesivo. Tem outra salinha de reunião também, que tá em obra ainda, enfim. A gente tá cheio de caixa aqui, ó, a galera tá fazendo reunião. E, naturalmente,
toda vez que você propõe uma queima de navios, né, de queimar os barcos, não é todo mundo que vai te acompanhar, né? E você empreender é uma coisa solitária. Então, naturalmente, não foi todo mundo que conseguiu vir do Espírito Santo para cá e a gente está recontratando. A gente está vindo, né, tentando trazer gente boa e esse momento é muito sensível também para a Vintel, porém, por a Vintel ter uma estrutura de receita, bastante processo, a gente conseguiu segurar a operação mesmo com equipe reduzida. E isso tudo você só consegue tendo uma cultura forte, bons rituais e processo. Where them dollars at? Show me where them dollars at. Where them dollars at? Show me where them dollars at. Where they at? Where them dollars at? Show me where them dollars at. Where them dollars at? Show me where them dollars at. Where they at? Where them dollars at? Show me where them dollars at. Where they at? Where them dollars at? Galera, é o seguinte, ó, eu tenho uma estratégia na Vintel que é dentro da arquitetura de receita, a gente não pode só depender do Mark, né? Não dá para depender só do Facebook, do Meta. A gente também tem que criar marca, porque a marca ela se torna perene. E tem um movimento no Brasil já, agora está mais forte, mas a gente já está estudando esse movimento, que é o movimento de você, fundador, né? Se você é fundador e está me assistindo, se tornar o próprio canal para o teu negócio. E aí, para você ter ideia, olha como é que funciona. Tá vendo esse cara aqui? Ó, esse aqui é meu story maker, é o Gabriel. Ele é responsável por gerar leads qualificados só pelos meus stories. Então ele tem a meta dele, ele tem o link dele, e se ele não gerar, ele não desbloqueia o variável dele, entendeu? Deixa eu... Me acompanha aqui, ó, chega aqui. E aí eu tenho outro story maker também, né? Então tem aqui o outro Gabriel, não é irmão dele, né? Fala aí, como é que você tá? Eu tô bem, eu tô O tranquilo. que você faz aqui na Vintel? Eu faço os stories da Vintel e da mesa de Gaut. Boa. E aí você tem as tuas metas, e aí como é que funciona? Então eu tenho que bater uma quantidade de leads mensal e estamos correndo aí pra bater certinho, fazer isso aí. acontecer, né? Dobrar, triplicar. Boa, é isso. Então, por exemplo, ele também tem que movimentar os stories tanto da Vintel quanto do outro podcast, né, da mesa de Gaut. E mesma coisa, se ele não bater a meta, ele não desbloqueia o variável dele, não ganha comissão. E claro, se ele conseguir ultrapassar ali o variável, ele tem os aceleradores. Para pensar, muita gente já deve ter falado para você que o Instagram é só um canal. Não é. No Instagram, eu tenho ali, por exemplo, o Gabriel, que é o meu story maker, né? Então ele tem ali a meta dele. Eu tenho a Nai, que tá ali, ó, que ela também é responsável por gerar os leads pela bio, né? Então tudo que tá ali no feed, ela é responsável de trazer ali pra bio, né? E aí eu tenho a Julie também, que é todo mundo que entra em contato comigo, interage no meu Instagram, ela entra ali, né, conversa e tenta puxar para uma conversa com o time comercial. Então você pode ver, né, pode analisar que o Instagram, só o meu perfil no Instagram já são 3 linhas de receita. Agora, aqui na Vintel a gente tem Rafael Gama, mesa de Gaut e Vintel. Aí já são 9 linhas de receita. Galera, eu vou gravar daqui a pouco a mesa de Gaut com a Thay Dantas. E geralmente eu não tenho roteiro e tudo mais. E eu faço isso justamente porque eu tenho muita curiosidade. E eu pergunto na hora, né? E a gente abre live também, justamente para poder dar oportunidade para você assistir ali os bastidores e perguntar. Só que tem tanta coisa curiosa que eu quero saber que eu acho que eu vou esquecer. Então eu peguei aqui um Word e comecei a escrever algumas perguntas, né? Eu não gosto muito de ficar fazendo roteiro porque fica muito engessado. Então você vai assistir esse episódio depois que ele sair. Eu espero que eu consiga tocar nesse episódio sem ficar engessado. Mas é bom também, né? Porque aí eu não esqueço. Tem muita pergunta legal. Tem perguntas sobre negócios, sobre como criar uma marca do zero. Enfim, qual que é a métrica mais importante que a gente tem que olhar na hora de avaliar ali a parte de marketing. Enfim, não posso esquecer, né? Agora eu não vou mais, porque eu vou estar com um papel ali para poder me lembrar.
pasta, É uma embalagem. pastinha. O pessoal aproveita pra usar no Note depois. Nossa, lindo. É bem legal. Eles, inclusive, antes da gente começar a mesa de Gaut, eles já falaram, não, tô com vocês. Muito bom. É. É linda, né? Eu sou advisor dessa empresa, é a Xeros. Isso. E aí eles são... É um desodorante. É bem legal também. Eu virei... Sou advisor, mas virei cliente. Inclusive, esse parceiro, ele também é do Espírito Santo. Ah, é? É. Boticário. Isso, o Evaldo. Demais. Puta, você sabe que eu ia comprar isso aqui. Tá brincando, Nossa, sério? presentaço, lógico. Eu tava procurando. Aí, ó. Galera, a gente está aqui na MGS, que é um braço de educação do Aceleraí. O Aceleraí é uma empresa do Alan Barros, que também é dono da Pulse, uma das maiores agências do Brasil, né, responsável por grandes campanhas. E olha que legal, hoje o tema é Branding e Founder-Led Growth. É o que a gente falou basicamente no vídeo todo, né? A gente gravou com a Thay Dantas, a gente falou muito sobre isso também. E agora, chega aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar quem que tá dando aula lá agora, ó. Chega aqui, Lucas, ó. É o Atab, ó. Esse cara é brabo. Esse aí, ele fala muito sobre canais, business modelo de negócio, né? E formas de você ter uma empresa perene gerando resultado a todo instante. Enfim, a gente vai pegar uns takezinhos da aula para vocês verem aí, e aí vocês vão dar a nota depois. Vocês foram, galera, prospectados. Foi um jogo de prospecção. Porque não tem uma da outra, tudo não terá. A de posicionamento ele vai pular na estratosfera, ele vai descer de bicicleta de downhill e morre 1 a cada 2 anos no Rampage da Red Bull, que é um concurso de downhill que morre gente. É isso. Tão radical que é a marca. Eu vou pegar a ponte estaiada aqui e vou meter uma pessoa andando de skate no meio da ponte estaiada para fazer um QR stunt. Isso aconteceu. Então isso Red Bull te dá asas, é o propósito da marca. No caso te dá asas no peito e você morre. Primeiramente, obrigado pelo convite. Nada, que isso. Tá maravilhoso, hein? Baita evento, cara. Me fala... Ainda tá em construção, né? A gente tá, mas, porra, a gente não esperava 80 alunos nessa turma. Tem 80 alunos 80 ali? alunos do Brasil inteiro. Cara, me fala qual que é o intuito da estratégia que você tá montando como um canal de educação. Eu percebi, aí é legal o empreendedor que tá nos escutando entender isso, né? Na linha dos 6, 7 anos, né, que a gente completou agora do Aceleraí, eu vim sempre medindo ali os fundamentos importantes que eu aprendi lá no G4, que é você medir as safras de clientes, os cohorts, na linha do tempo, o custo do CAC, como que o LTV evolui. E o cohort com melhor relação CAC-LTV que eu tenho são os clientes que chegam no Aceleraí através da educação. Boa. Então isso é disparado. Pra você ter ideia da diferença, o LTV é 3 vezes maior e o custo do CAC é 50%. Caramba. Então o CAC cai pela metade, o LTV é pelo menos 3 vezes acima. Então virou que eu considero, quando eu enxergo uma coisa assim, não é uma questão, vou me aproveitar desse canal. Não, ele é uma vantagem competitiva. Entendi. Eu preciso entender esse canal como uma vantagem competitiva do meu negócio. Então, por isso que a gente participa de alguns projetos que a gente considera estratégico. E agora a gente está criando um projeto proprietário, que não tem nenhuma pretensão de criar um negócio de educação no país, não. A gente participa de vários outros, mas é um canal de educação proprietário para quem faz parte do ecossistema Aceleraí e que quer conhecer o Aceleraí. Só que aí, como missão, né, e é o privilégio de estar aqui, a gente é um grupo de comunicação que a gente opera mais de 300 clientes. Então, a capacidade de entendimento do que acontece no Brasil hoje, dentro do ecossistema do Aceleraí, é única. Porque nenhum outro grupo de comunicação no país tem 300 clientes enterprise e 10 mil clientes pequenos e médios pelo Brasil inteiro. Uhum.
Né? Outro dia eu olhei no meu painel, tinha em 2.800 cidades do Brasil, tinha alguma campanha do Acelera aí acontecendo. Olha a vastidão, o tamanho disso, como a gente consegue ter uma leitura diferente desse Brasil profundo. Eu falei, cara, se eu transformo essa experiência também num projeto de educação proprietário nosso, complementar aos que existem no mercado, a gente não é concorrente de ninguém. A gente quis fazer algo complementar. Fica muito poderoso. Sim, E é gera isso. muito engajamento, né? Muito. E aí um negócio muito prático com os mentores que estão aqui. São mentores que estão operando negócios complexos, negócios difíceis. E para resumir aqui para você, em 3 grandes pilares de conhecimento. O que eu chamo de valor, que é tudo que eu consigo fazer para melhorar a percepção de valor do meu negócio. Então é marketing, é o teu CRM, a tua estratégia de branding e posicionamento. É estrutura, tudo que é gestão, olhar financeiro, planejamento comercial, planejamento financeiro, calendário. Vem aqui na estrutura. E na última camada que a gente chama que é de escala, o mercado está chamando muito de growth hoje. Se eu tenho valor estabelecido no meu negócio, se eu tenho estrutura, eu posso colocar escala. Eu vejo muito empreendedor cometendo o erro de querer ir para a escala sem ter cuidado de valor e sem ter cuidado de estrutura. É isso que o MGS faz, de um jeito proprietário. Tem muita gente me perguntando, né? Vale aqui um adendo para ti. Por que sistemia, né? Que palavra que é essa? Essa palavra não existe. Se você procurar no dicionário, você não vai entender o que é sistemia. Então eu falo que método, sem método nada é escalável. Gestão, então se eu tenho um método estabelecido, eu coloco gestão. Gestão significa ter cultura no time inteiro, todo o time entender o que é esse método. E na sequência, sistemia é a soma de, se eu tenho método de gestão, eu tenho que fazer isso ser sistêmico, tenho que fazer isso ser sistemático com inteligência artificial. Quando eu mesclei essas 3 palavras, nasceu sistemia. Que é a mescla desses 2 fatores com inteligência artificial. Sensacional. A gente falou isso no podcast. Falamos isso no podcast. Foi bem legal. Cara, por isso que eu te convidei para você vir aqui ver na prática o que é. Cara, muito irado. E você vai falar daqui a pouco sobre Founder-Led Growth, não é isso? Isso. E a gente, você me convidou, então eu fiz questão que você participasse do meu primeiro episódio no YouTube, né? Rapaz, que honra, meu amigo. E o nosso episódio lá foi incrível. Gostou? Foi um papo muito franco, né? Foi muito legal. Sem nada escondido, sem roteiro. Sem roteiro. Eu adorei. A gente chegou lá e falei, cara, e aí? Você vai me perguntar o quê? Falou, não, a premissa do Gaut aqui vamos trocar ideia. É não ter roteiro. Isso tem um poder incrível, porque a gente foi levando a conversa porque é onde a gente achava que era importante. Cara, incrível. E foi muito bom. Foi um dos podcasts que extraiu mais valor do nosso conhecimento aqui. Foi muito legal. Irado. Vamos gravar o nosso E boa depois. Sorte para os próximos episódios, que seja um projeto incrível. Valeu. Alan, brigadão pelo convite. Tamo junto. Casa. Aqui é parte integrante aqui da nossa casa agora. Valeu, até mais. Valeu. Bom, pessoal, tô em casa. Minha voz tá até rouca, né? Porque eu tô um pouco gripado também. Foi um dia bem intenso. Primeiro vlog, né? Primeiro vídeo que eu fiz aqui pro YouTube. É uma tentativa de vocês entenderem mais ainda do que eu faço, né? Acompanhar ali a rotina, né? De uma empresa, né? De um empresário que está em crescimento, de um empresário que queimou os navios, como eu falei hoje mais cedo. Enfim, eu preciso que vocês me deem bastante feedback, tá? Porque vai melhorar, né? A gente vai tentar sempre coletar todas essas dicas, esses insights para poder aplicar. Mas o mais interessante é que hoje foi um dia com uma agenda muito grande. Eu conversei com bastante gente boa, né? Uma dessas pessoas que eu conversei foi a Thay, né? A gente conversou ali no podcast, mas também depois a gente bateu um papo no off. Depois eu fui no Acelera aí, né? Teve a imersão ali focada em branding, em marca, em Founder-Led Growth do Alan Barros. A gente parou ali também um tempo para trocar uma ideia. Conversei também com o Felipe Atab, que é um baita gênio. Enfim, eu bati um papo com muito empresário e além desses, que provavelmente você já conhece, eu conversei com vários também que não estão ainda, não são midiáticos. Mas sabe uma linha ali que vocês vão ver aí no decorrer, né? Devem ter visto provavelmente, que todos falaram que o empresário tem que investir nele mesmo. Ele precisa ser um canal, ele precisa ser uma voz, uma porta ali para o próprio negócio. E curioso é que um insight ali que o Atab disse, né, ali no momento que ele estava falando da aula, é que
mesmo que você não invista ali na parte de mídia, tá? Vai ter segmento que você precisa investir no off. Você vai ter que dar as caras, você vai precisar se inscrever em clube de network, enfim. Mas o empresário, ele tem que ser esse guardião. Enfim, bastante insight. Espero que vocês tenham gostado. E bora pro próximo. Obrigado.